Você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, o capítulo é de número 9, versículo de número 1 em diante. Até que você vai achando aí, eu quero fazer aqui mais uma oração com você nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo, Deus, que nesse momento estamos aqui mais uma vez, direcionados pelo poder da Tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor e Te louvar por esta oportunidade, Pai, que eu estou tendo nesse momento de poder compartilhar, meu Pai, a Tua palavra. O Evangelho, meu Pai, que são as boas novas, são as boas notícias para a Tua igreja. E eu estou aqui nesta noite reunidos, Pai, com a Tua igreja. Então nós cremos e sabemos que nós teremos aqui boas notícias para cada um de nós. Que nós não venhamos ficar, meu Pai, dispersos, distraídos, que todo o impedimento, meu Pai, da parte do inimigo nesta noite, trazendo distração, mexendo aí no celular, conversando nesse momento, que tudo isso, meu Pai, venha a ser repreendido agora na autoridade do Seu nome. E todo louvor, toda honra, toda glória seja dado somente a Ti, agora e para todo sempre. E o povo de Deus diga comigo, amém, amém, graças a Deus. Queridos, então aqui, segundo o livro do profeta Samuel, o capítulo de número 9, o versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul, para quem eu possa fazer o bem, por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? Ele respondeu: teu servo. O rei perguntou: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4. O rei perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: aqui está o teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à mesa comigo. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo, para atentares para um cão morto como eu? Até aqui, queridos. Se você quiser, pode deixar aí a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler mais algumas passagens ainda em 1 Samuel, 2 Samuel, para a gente poder entender um pouquinho desta passagem da palavra do Senhor e daquilo que o Espírito Santo de Deus quer tratar, quer falar comigo e com você nesta noite, da parte de Deus. Eu creio que todos nós, ou a maioria de nós, já conhecemos esta passagem da palavra do Senhor, quando Davi manda chamar um dos filhos, ou alguém da casa, da família de Saul, que ainda estava vivo, para que ele pudesse usar de misericórdia e abençoar a vida dessa pessoa. Mas antes de eu falar um pouco desta passagem da palavra de Deus, para que nós possamos entender alguma coisa, eu sempre costumo dizer aqui para a igreja, que eu gosto muito de assistir, né? Ou no YouTube, ou no... como que chama? Esqueci agora. Fala aí, os canais aí. Como que é? No YouTube ou... Por que vocês estão com medo de falar? Por que vocês estão com medo de falar? Tem o YouTube e o outro é o Netflix. Eu gosto muito de assistir, aquele que passa os animais da África,
e tal. E eu até acabo vendo mais a respeito dos leões. E os leões, queridos, quando eles procriam, nascem vários filhotes. E daí quando o leão fica muito velho, vem um outro leão e briga com o leão que está ali, tomando conta ali do harém, ali das leoas, briga, e quando o leão, que é o rei ali naquele lugar, ele perde, ele tem que fugir. E o leão que vem e ganhou a batalha, e ganhou a peleja, o que aquele leão faz? Ele mata todos os filhotes do leão que antecedeu ele. Olha só que coisa, né? Não parece, né? Mas acontece isso. Você não viu, você pode procurar aí no YouTube, Netflix ou qualquer outro canal aí. Você vai, né, que fala de África, que fala dos animais aí, você vai ver os leões agindo desta forma e os leões agindo desta maneira. Quando nós olhamos para os animais, a gente já fica com o coração meio pesaroso e meio contrito. Porque imagine os leõezinhos que acabaram de nascer ali. Então vem o leão macho e mata, dizima toda a geração do leão anterior que passou antes dele. E quando nós olhamos para esta história, Mefibosete estava recluso. Mefibosete ele estava escondido em Lodebar. Por quê? Quando nós falamos de leões, quando nós falamos de animais, a gente fica assustado. Mas isso também acontecia naquele tempo, quando um rei perdia o trono e outro rei assumia o lugar. E normalmente um rei só perdia o trono porque vinha a guerra, aquele rei perdia a guerra e a família dele então acontecia o quê? Era totalmente dizimada. Então todas as pessoas da família eram mortas. Então, queridos, não se escandalize com os leões então. Sabe por quê? Porque muitas vezes o povo de Deus, homens e mulheres de Deus, talvez, somente talvez, temos feito coisas piores do que isso. Então, vem Davi, depois que ele já tinha vencido todas as batalhas, todas as guerras, Davi já estava no palácio, Davi já estava tranquilo. Então vem na mente de Davi algo que ele tinha prometido lá atrás para Jonatas e também para Saul. Olha só, Davi prometeu isso para Jonatas e prometeu também não dizimar a linhagem, prometeu também para Saul. Mas o engraçado é que Saul queria matar Davi, Saul queria dizimar Davi. Mas Davi não coloca isso no coração. E quando ele tem a oportunidade, então ele honra. Ele manda chamar, ele manda trazer de volta Mefibosete, que era neto de Saul e filho de Jonatas, para poder o quê? Honrar essa pessoa. Queridos, e quando eu olho para isso, me lembrem, né? Algo que eu tenho dito e falado também aqui na igreja. Nunca tenham medo, queridos, de honrar alguém. Não tenham medo de honrar alguém. Não tenham medo de fazer o bem para aquele que você pode. Então nós estamos vendo aqui bem claro, né? Quando Davi manda chamar esse moço chamado Mefibosete, para poder honrá-lo. Para poder honrá-lo. Mas antes da gente continuar falando dessa questão da honra que Davi deu para Mefibosete, quando nós começamos a ler aqui, a gente lê que Mefibosete ele estava em um lugar chamado Lodebar, na casa de, quem se lembra? Repita comigo, Maquir. Repitam comigo, Maquir. Me ajudem a pregar, igreja. Vocês estão comigo aí, amém? Então aplauda bem forte o nome do Senhor. Isso. Aplauda bem forte o nome do Senhor. É para Ele todo louvor, é para Ele toda honra e é para Ele toda glória. Eu sei que vocês estão assim, prestando bem atenção na história para saber aonde o pastor vai chegar com isso. Então, queridos,
A Bíblia diz que esse moço estava na casa de Maquir. Maquir era um homem muito rico, né? Que montou casa naquela região e naquele lugar. E Lodebar é lugar de, eu não vou dizer de maldição, mas é lugar de sequidão. Lodebar era o lugar que as pessoas que eram feridas, machucadas, os leprosos, aqueles que estavam fugidos, todos eles iam para esse lugar. Lugar que não chovia, lugar que tinha pouca colheita, lugar que tinha muito pouco qualidade de vida. Então as pessoas iam para esse lugar. Então quando o rei Saul, perdendo a batalha, perdendo a guerra, que vocês sabem que Saul se matou, quando ele viu que ele estava perdendo a batalha, perdendo a guerra, e os inimigos estavam chegando para poder pegar ele, ele chegou em um dos seus oficiais e disse: olha, por favor, desembanhe a sua espada e me mate. Mas o oficial, olhando para Saul, disse: olha, rei, eu fui constituído para poder salvar a tua vida, para poder proteger o rei, então jamais eu poderei matá-lo, não posso matar o Senhor. Então Saul, vendo tudo isso, que ele ia ser pego pelo inimigo, e quando, naquele tempo, naquela região ali, o inimigo pegava então ali o oponente, ele era castigado, ele era humilhado, ele era sacrificado. Quem tem visto na televisão aí o que está acontecendo lá em Israel, na Palestina? Todos nós estamos vendo. Nós estamos vendo de vez em quando, parece lá uma foto de uma criança que foi degolada, de uma mulher que foi estuprada, que foi morta. Então, queridos, naquele tempo também não era diferente. Então, o que Saul preferiu? Ele preferiu a morte. Então, a Bíblia diz que Saul fez o quê? Pegou a espada, calçou ali, bem calçadinho, em um lugar de pedra, onde ele tinha certeza que a espada não ia escorregar. O que ele fez? Colocou a espada no peito e se lançou sobre a espada e se matou. O soldado, vendo que ele tinha feito aquilo, e vendo que os inimigos estavam chegando, o que aconteceu também com o soldado? O soldado também se matou, fez a mesma coisa, porque ele sabia que ia ser muito pior se ele esperasse chegar o inimigo. Quem está me entendendo, diga amém. Chegando ainda ali, os soldados inimigos, até Saul ainda não estava morto, estava agonizando em cima da espada, e ele pediu para um dos inimigos: olha, por favor, acabe com a minha vida, acabe de me matar, mas não deixe. Então vem ali um soldado do inimigo, a Bíblia diz que ele também se lançou sobre Saul e acabou de matar Saul, e Saul morre. Então, com a morte de Saul, queridos, todas as pessoas que faziam parte da família de Saul, todos foram mortos. Mas esse menino chamado Mefibosete estava com a ama, estava com a cuidadora dele. E ela ouviu falar que toda a família de Saul tinha sido morta, toda a família de Saul tinha sido o quê? Dizimada. E ela, ouvindo isso, ela começou a fugir com Mefibosete, que era filho de Jonatas, para poder fugir do pior. E a Bíblia diz que na correria dela fugindo, ela cai com o menino, derruba o menino, e esse menino ficou aleijado de ambos os pés. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque nós precisamos entender o contexto de tudo isso. Aquilo que a Bíblia mostra para mim e mostra para você através dessa história. Porque muitas vezes nós olhamos para isso, e quando nós olhamos para isso, a gente só consegue enxergar que Mefibosete estava em Lodebar, Davi chama ele, ele vem e se assenta na mesa do rei. Mas eu quero dizer para você nesta noite, antes de eu e você, antes de nós nos assentarmos na mesa com o rei, de repente pode surgir alguns percalços por meio do caminho. Pode surgir algumas coisas no meio do caminho, e nós não podemos desistir, e nós não podemos parar. Quem está me entendendo, diga amém. Nós não podemos desistir, queridos, porque a prova vai vir, a luta vai vir, a perseguição muitas vezes vai chegar, mas nós, o homem de Deus, a mulher de Deus, nós não podemos desistir, porque um dia o rei vai te chamar. Um dia o rei vai te chamar, e um dia o rei vai me
chamar. Ei, queridos. Mas a Bíblia também diz que um dia o rei pode nos chamar e ele pode nos dizer: não te conheço, não sei quem você é. E a gente receber uma notícia dessa não é uma notícia muito boa. A Bíblia diz que a porta estará fechada e muitos baterão na porta querendo entrar. E não terá como entrar. Não adianta bater, não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta pedir oportunidade, porque não tem o que fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, quando nós olhamos para essa história, a gente normalmente, nós só olhamos para quando Mefibosete é chamado para a mesa do rei, e a gente então, a gente se coloca no lugar de Mefibosete, e achamos que também estamos sendo ou seremos convidados para poder estar e assentar na mesa do rei. E eu acabei de dizer para você que nós seremos chamados sim para poder sentarmos na mesa com o rei. Queridos, mas vai ter luta, vai ter batalha, vai ter peleja, vai ter desafio. De repente vai ter Lodebar. De repente vai ter sequidão, de repente vai ter fome, de repente vai ter peste, de repente vai ter algumas coisas, mas o importante, eu e você, saber que sempre Deus usa alguém para poder mandar te chamar. Deus vai sempre usar alguém para poder mandar te buscar. Quem sabe não é hoje, quem sabe não é agora, quem sabe você que me ouve agora aí através, do YouTube também, não está ouvindo aí a voz de Deus através da minha vida, para poder lembrar você que você não está esquecido, que você não está perdido, mas que tem uma chance para você, que tem uma oportunidade para você. Então vem ali os inimigos e dizima toda a família de Saul, como eu já disse para vocês, e esse menino ele foge, então ali com a mulher, com a moça que cuidava dele. E ele ficou por muito tempo escondido em Lodebar. Quando Davi manda chamar Mefibosete, ele já tinha um filho chamado Mica. Então significa que fazia pelo menos já 20 anos, mais ou menos, que ele estava escondido nesse lugar. Porque quando ele cai e machuca e quebra os dois pés, ele tinha 5 anos de idade. Então imagine você, o que é um menino com 5 anos de idade, crescer, vendo tudo isso que aconteceu, sabendo que o pai foi morto, o avô foi morto, e ele ter que viver em um lugar que na verdade não era para ele. Sabe por que eu digo que aquele lugar não era para ele? Vocês sabem o que é o neto do rei? O neto do rei é um príncipe. O neto do rei é um príncipe. E ele tinha toda a possibilidade de um dia assentar-se no trono. Ele tinha. Porque Jonatas era o filho mais velho. Ele era o filho mais velho de Jonathan. Então, pela linhagem real, Mefibosete tinha toda a possibilidade. Ele tinha toda a condição de um dia reinar. Ele teria toda a condição e toda a possibilidade. Então imagine esse cara vivendo num lugar que ele sabia que ele não precisaria estar ali. Ele não precisaria estar ali. Simplesmente esteve por quê? Porque alguém veio, matou, dizimou a família e esse menino ele foi crescendo. 20 anos depois, ele é chamado. Imagine ele sabendo que ele tinha sim condição e chance de ser o rei, porque ele fazia parte da linhagem real. Aí vem Davi, fala com o servo de Saul e manda buscar Mefibosete. Você já imaginou o que passou na mente, na cabeça de Mefibosete, quando ele vê a cavalaria real chegando lá em Lodebar e procurando por ele? Já passou na tua mente? Já passou? Ele era filho de rei, ele era parente, ele era da família real. Todos já tinham sido mortos. 20 anos depois, a cavalaria real chega para buscar Mefibosete para poder trazer, porque o rei está chamando. Ei, queridos, quantas vezes você e eu estamos com a faca e o queijo na mão
prontinho para cortar e para comer. Prontinho para cortar, saborear e comer. Mas aí você olha para aquilo e diz: não é possível. Isso não é para mim. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas talvez quantas vezes coisas boas estavam chegando para você, você não entendeu, você não conseguia visualizar, você não conseguia entender, e você às vezes correu, às vezes está com vontade de correr até agora, porque você não está entendendo o que Deus está mandando fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Imagine ele vendo toda aquela cavalaria chegando, que ele olha para tudo isso e fala: meu Deus, pronto, estou morto. O rei vai me levar e vai mandar me matar, e vai exterminar a minha vida. Mas quando ele chega, ele era um príncipe, neto do rei, é um príncipe. Então ele era um príncipe que estava numa terra desconhecida, que não era dele, que não era para ele estar lá. Então vem Davi, manda buscá-lo, e ele chega. E Davi começa a conversar com ele. Começa a tentar entender como que foi. E uma parte da conversa, versículo de número 8. Versículo 8, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Olha o que diz aí. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo, para atentares para um cão como eu? Quem sou eu, Davi? Para que você possa olhar para mim, para que você possa se importar comigo, para que você possa dar valor à minha vida. A minha vida, Davi, não tem nenhum valor. Davi, eu sou um cão morto. E quem que vai olhar para um cão morto? Ninguém, queridos. Ninguém vai olhar para um cão morto, porque um cão morto todo mundo quer cortar volta. Nós queremos cortar volta por quê? Por causa da condição, por causa da podridão, por causa do mau cheiro. Então, na mente dele, ele era um cão morto. Mas Davi olha para ele e disse: olha, Mefibosete, eu quero honrar você, porque um dia eu fiz um acordo, um dia eu fiz uma promessa para Jonatas teu pai e para Saul teu avô. Mas pastor Pedro, mas Saul não queria matar Davi? Queria. E Davi teve a oportunidade, Davi teve a chance de matar Saul, e não fez isso. A Bíblia diz que um dia, Saul caçando Davi, procurando Davi para poder matar Davi. Olha só, até parece brincadeira, mas não é. A Bíblia diz que Davi estava escondido em uma caverna. Nesta caverna que Davi estava escondido, para não ser morto por Saul, entra Saul nessa caverna, para poder aliviar a barriga. Quem está me entendendo, diga amém. Entra Saul naquele lugar para poder ajeitar a vida dele, que, entrou naquela caverna. Vem então o rei Saul, com toda a sua pompa, com toda a sua capa, com tudo isso e aquilo, e ele se agacha, para poder aliviar a barriga. E Davi estava escondido ali. Davi poderia ter matado Saul, mas Davi escolheu não matar. Sabe o que Davi fez? Pegou apenas um pedacinho da capa, pegou a espada, cortou e guardou com ele. O rei Saul terminou, saiu, tranquilo. Quando ele sai, Davi chama ele. Ó rei, meu senhor. Olha só, Saul queria matar Davi. Davi espera ele se distanciar um pouco e grita para ele: ó rei, meu senhor. Quando Saul vira para Davi, Davi se prostra com o rosto em terra. Quem está me entendendo, diga amém. Davi se prostra com o rosto em terra diante daquele homem que queria matá-lo. E disse: olha rei, para provar que a minha intenção não é matá-lo, que a minha intenção não é o seu lugar, está aqui um pedaço da tua capa, está aqui um pedaço da sua túnica,
para provar que eu não estou pensando em te matar. Eu não quero o seu lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Aí, Saul caiu na realidade e disse verdadeiramente, Davi é meu amigo. Realmente Davi é meu amigo. Voltou, fizeram as pazes e fizeram um acordo. Davi, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje eu não te persigo mais, mas quando você subir no trono, todas as pessoas que são da minha casa, todas as pessoas que são da minha linhagem, você não mata? Davi deu a palavra para ele, rei, quando eu subir no trono, todos aqueles que fazem parte da tua família, todos aqueles que fazem parte da tua casa, eu não vou matar. Porque naquele tempo, olha só o que acontecia. Não morria, queridos, somente aqueles que eram da família. Preste bem atenção nisso. O quanto isso é sério. Não morria somente aquele que era da família. Não morria somente aquele que eram os filhos do rei. Mas morria o rei, a rainha, os filhos, netos, bisnetos e todos os servos. Todos os servos eram mortos. Sabe por quê? Para não ter perigo de ninguém se levantar e querer reivindicar o trono. Para que ninguém pudesse querer herdar o trono. Queridos, é por isso que o leão macho mata todos os leãozinhos quando ele ganha a guerra, quando ele ganha a batalha. Para que nenhum dos leõezinhos ali queira requerer o trono que um dia foi do pai. Quem está me entendendo, diga amém. Mas, queridos, ainda bem que, graças a Deus, isso acabou. Isso passou. Já não se usa mais. Hoje é diferente. Pelo menos na palavra, né? Mas na prática, queridos, muitas vezes... Mas na prática, muitas vezes, quantas vezes nós, eu e você, ainda hoje, temos feito a mesma coisa. Não matamos com um revólver, com metralhadora, com faca, com tanque de guerra, mas muitas vezes matamos com palavras, julgando, falando, muitas vezes enganando, muitas vezes mentindo, muitas vezes ludibriando, muitas vezes dando a palavra e não honrando a palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos sermos Davis, que chama aquele que está machucado, aquele que está ferido, aquele que está humilhado, aquele que está machucado, aquele que está mutilado, para poder assentar na mesa do rei conosco. E você, que está aqui nesta noite, e muitas vezes quando você olha para você, você está se encaixando nessa história, você está se encontrando nessa história, mas eu não sei qual personagem você é, se você é Davi, ou se você é Mefibosete. Independente de quem você seja nesta noite, o importante é que os dois estavam assentados na mesa. E eu quero dizer para você nessa noite, na mesa do Senhor, na mesa do Rei, é o seu lugar. Mas para que nós possamos, queridos, nós sentar na mesa do Rei, nós não podemos guardar mágoa, nós não podemos guardar rancor, porque Mefibosete tinha tudo para ser um revoltado, ele tinha tudo para dizer, não vou, não quero conversa com Davi, eu não vou, mas ele foi, ele se humilhou, a Bíblia diz que ele botou a cara no pó e saudou o rei. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Sabe por que muitas vezes está difícil para nós? Sabe por que muitas vezes está difícil para alguém? É porque nós não temos humildade. Nós achamos que se a gente se dobrar, se a gente se humilhar e pedir perdão para alguém, mesmo você sabendo que você está certo, me perdoa, eu errei contra você. E mesmo que eu não errei, se porventura eu tenho errado, me perdoa.
Eu quero ser teu amigo, eu quero estar junto. Nós queremos estar no mesmo barco, nós queremos puxar para o mesmo lado. Nós não queremos de forma nenhuma, dividir, brigar, contender. Queridos, a guerra, a briga, a peleja, a batalha só traz sofrimento, só traz aquilo que nós estamos vendo ali, meu irmãozinho, em Israel, na Palestina. A guerra só traz isso, mas muitas vezes, quando fala em guerra, nós olhamos para Israel, nós olhamos para a Palestina, nós olhamos lá para Ucrânia, a gente olha para esse tipo, mas, ei, muitas vezes, querido, a guerra está dentro da tua casa, a peleja está dentro da tua casa, está lá dentro e você não está conseguindo ver, você não está conseguindo enxergar, e você acha que guerra é só com arma, é só com espada. Não, a guerra também é com palavras, a guerra também, queridos, é com cara feia, a guerra também, querido, é com palavras malditas, a guerra também é quando você não dá atenção para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe. Isso também é guerra. E o diabo, queridos, tem usado isso a cada dia de uma forma poderosa. São as pequenas coisas que vai causar lá na frente uma grande perca. São as coisas pequenas que vai causar lá na frente, queridos, uma grande guerra. Não são coisas grandes, são coisas pequenas, porque as coisas pequenas, elas passam despercebidas. A gente não dá atenção. Não dá atenção. Posso confessar para vocês aqui Aguenta aí, pastora. Essa semana, queridos, na minha casa, olha que são coisas pequenas. O inimigo não quer um cavalo de batalha para poder... Não, é que são coisas pequenas. Eu em casa, lendo Bíblia lá na Edico, e lendo ali e tal, a pastora passou e começou a conversar comigo. Ai, amor, por que isso, por que aquilo, tal, você viu que legal, que bacana? Ó, nós oramos lá, Deus respondeu, olha que maravilha. E eu, com óculos assim na ponta do nariz, enxergo pouco, né? E lendo. Amor, você não está ouvindo eu falar com você? Eu falei, sim, estou ouvindo. Mas por que você não me respondeu, não falou nada então? Eu falei, meu amor, porque eu estou lendo aqui. Mas você não pode parar um pouquinho para me dar atenção? Quem está me entendendo, queridos? Não parece coisa tão pequena, querido. É coisa pequena. Mas espera aí. Eu, como pastor, eu poderia sim parar a pregação, que era sábado ontem ainda. Eu tinha, sabe, a noite inteira para ler, para preparar, para orar. Eu tinha o dia inteiro hoje. Eu poderia ter parado naquele momento, queridos, e dar atenção para minha esposa, para aquilo que ela estava falando, porque era sobre a igreja, é bênção daqui, coisas boas que estão acontecendo aqui. Mas eu falei, não, eu quero preparar, porque, né? Quem está me entendendo, queridos? Então o inimigo, ele usa coisas pequenas, ele usa coisas infantis, ele usa coisas bobas, sabe? Para poder tirar o quê? A paz. Para poder tirar o quê? A tranquilidade. Então, queridos, a guerra não é só no Vietnã, a guerra não é somente, não, a guerra, ela está acontecendo 24 horas por dia, mas a minha guerra, a sua guerra, não é contra a carne e não é contra sangue, não é eu contra a minha esposa, não é minha esposa contra mim, não é você contra o teu pai, a mãe, o filho, e assim sucessivamente. A nossa peleja e a nossa batalha, a Bíblia diz que é contra principados, demônios e dominadores. Então eles pegam o quê? Aquilo que é muito ínfimo e pequeno, aquilo que ninguém dá nada, e cria ali em cima daquilo um cavalo de batalha. Quem está me entendendo, diga amém. Aí parei a pregação e fui dar atenção para a pastora. E aí, meu amor, vamos conversar? Agora eu não quero mais. Falei, Jeová Jireh, não é possível, meu Deus do céu. Quem está me entendendo? Vocês estão rindo, né? Mas eu sei que com vocês também acontece a mesma coisa. Lá acontece também, queridos. Por quê? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse moço, Mefibosete, ele poderia ter sido o cara mais revoltado da terra, mais revoltado do planeta, porque ele era um príncipe, ele perdeu o trono, perdeu o direito.
Ele teve que sair fugido por algo que ele não tinha nada a ver com isso. Mas quando o rei mandou chamar, a Bíblia diz que ele vem, a primeira coisa que ele faz quando ele chega diante do rei, ele se prostra diante do rei, em reverência diante do rei. Queridos, nós servimos um rei, nós temos um rei que é muito maior do que Davi. Nós servimos um rei, que a Bíblia diz que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Quantas vezes, meus queridos, eu e você, nós como igreja, nós não temos mais nos dobrado diante do rei dos reis e senhor dos senhores. Quantas vezes nós queremos que seja tudo do nosso jeito. Alguma pequena coisa que sai fora daquilo que eu gostaria que fosse. Eu faço beicinho, eu faço biquinho, e quando o rei manda chamar, eu não venho. E quando o rei manda chamar, eu não venho. E quando eu venho, eu não reverencio o rei. Eu não me dobro diante do rei. Porque eu sou o cara. Porque eu sou. Não. Se quiser que venha falar comigo. Agora comigo é assim, eu já estou estressado, estou estressada. Isso não é estresse. Isso tem outro nome. Isso chama demônio. Isso não é estresse. Estresse é outra coisa. Quando você diz que está, é porque você não está. Quando você reconhece que está, você não está. Sabe por quê, queridos? Porque normalmente, a gente lida com isso direto na igreja, infelizmente. Alguém que vem aí pedir ajuda, né? Que está envolvido com droga, com bebida alcoólica. Aí você fala, irmão, não, eu vou te ajudar, vou te dar um prato de comida, tal, vou te levar, vamos sair, vamos almoçar junto, ou traz uma marmita aqui, a gente senta, vamos comer junto. Mas vamos internar você, porque você precisa de ajuda. Não, pastor, mas eu não sou viciado. Não, pastor, não, eu consigo. Não, pastor, eu bebo a hora que eu quero e paro a hora que eu quero. Quem já ouviu isso? Então, essa pessoa está com problema. Essa pessoa me ajuda porque realmente eu estou viciado e tal. Isso só acontece quando a pessoa está no fundo do poço. Mas muitas vezes o que acontece conosco, queridos, nós aprendemos essa palavra de depressão, síndrome do pânico, medo, angústia. Então, eu não estou dizendo que não existe. Eu não estou dizendo que não tem. Eu não estou dizendo que não é, mas muitas das vezes a gente usa isso para poder querer justificar algo que é injustificável. A gente usa isso para poder querer justificar. Mas esse moço Mefibosete, ele não fez isso. Ele veio, ele se dobrou, ele aceitou sim comer na mesa do rei. Vem o rei Davi e fala, né, para aquele que era Ziba, o servo de Saul. Ziba, a partir de hoje eu vou dar para Mefibosete tudo que era de Saul, tudo que pertencia a Jonatas e a Saul, vai ser tudo dele de volta. Olha só, Deus ainda restitui tudo para você de volta. Quem está me entendendo, diga amém. É restituição, queridos. Deus não faz nada pela metade, não, Deus faz aquilo que é completo. Faz aquilo que realmente é para fazer, para poder te abençoar, para poder te ajudar. Então, e diz Ziba, a partir de hoje você vai servir Mefibosete. Ziba tinha alguns filhos, 15 filhos, se eu não me engano, mais 25 pessoas que trabalhavam para ele. Então o rei disse, olha, todo esse contingente, né, funcional aí de funcionário, vocês vão servir Mefibosete. E foi, por um tempo, começou a servir, tratou bem, mas a história continua. A história continua caminhando, porque normalmente quando nós falamos de Mefibosete, nós só falamos da hora que ele senta na mesa do rei, e muitas vezes nós ficamos presos nisso e tal, você também vai sentar na mesa do rei, e isso e aquilo, mas hoje eu quero mostrar para você o coração de quem poderia ser revoltado, de quem poderia estar revoltado, e não ficou. E não teve, porque a preocupação dele não era dinheiro, a preocupação dele não era posse. Não era essa. Então vem Ziba e assume ali e começa a cuidar de Mefibosete. Mas chega um dia, a história começa, ela continua na verdade.
E aí, você vai se lembrar também, Absalão começa a perseguir Davi, porque Absalão quer assumir o trono, quer roubar o trono. É aquilo que eu disse. Davi teve que fugir para não ser morto. O próprio filho iria matar o pai para poder assumir o trono. Davi começa a fugir. Chega um momento que Davi estava ali, fugindo. Chega esse Ziba, com 2 jumentas, e com vários cestos, com muitas coisas, com muitas guloseimas para Davi. E Davi estava fugindo. Se Davi estava fugindo, Mefibosete teria que fugir junto com ele, porque ele morava na casa do rei. Ele comia na mesa com o rei. Mas vem esse trapaceiro, desse Ziba, desse empregado dele, e disse... Aí Davi perguntou, mas espera aí, aonde que está Mefibosete? Ele não vai fugir também com a gente? Esse funcionário mentiroso disse assim para Davi, olha Davi, ele disse para mim que está muito feliz e muito contente que você está sendo perseguido, sabe por quê? Porque hoje ele vai conseguir de volta a restituição de tudo aquilo que era dele. Mas era mentira desse cara. Era mentira desse camarada. Vem Davi e disse, olha Ziba, já que você trouxe tudo isso para poder me ajudar, então pega tudo que é de Mefibosete e a partir de agora é tudo seu. Mas queridos, a história ainda continua. A história ainda continua. Vem então os soldados de Davi, consegue vencer o povo de Absalão e inclusive também mata Absalão. E chega o momento que Davi se encontra de novo com Mefibosete. Perguntou para ele, Mefibosete, por que você não fugiu comigo? Aí que ele explicou, falou, olha rei, realmente aquele tal de Ziba pegou 2 jumentas com muitas coisas e disse, olha, eu não vou te levar porque você é aleijado, você vai ficar aqui. Você vai ficar. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Resumindo a história para você, vem Davi de volta, porque ele viu que Mefibosete, durante o tempo que Davi estava fugido, durante o tempo que Davi estava escorraçado da própria casa dele, a Bíblia diz que Mefibosete não cortou a barba, não raspou o cabelo, não tomou banho, não lavou os pés e não fez nada. Em reverência ao rei Davi. Vem Davi, encontra Mefibosete. A hora que ele olha para Mefibosete, ele já identificou. Cabelo comprido, barba comprida, sem tomar banho. Ele falou, opa, peraí, alguma coisa está errada. E quando Davi pergunta, Mefibosete explica para ele, rei, a partir do momento que o senhor saiu, eu não cortei cabelo, não fiz barba, não fiz nada, porque a minha reverência era ao Senhor. Vem Davi, divide tudo aquilo que era só de Mefibosete, dividiu com ele e com Ziba. Mas pastor, mas por que ele dividiu com Ziba se Ziba era um mentiroso? Apesar de ser um mentiroso, acabou ajudando ele na hora que ele precisou. Levou cavalgaduras, levou alimento, tanto para Davi quanto para os soldados que estavam com muita fome. Mas o nosso foco, o nosso objetivo é Mefibosete, que poderia ser um revoltado, que poderia ser um renegado, mesmo dividindo metade entre os dois. Mefibosete vira para Davi e disse, olha rei, se porventura o senhor quiser pegar tudo que é meu e dar para Ziba, para mim tudo bem, eu não me importo. Sabe o que me importa? Rei Davi, é te servir, porque o Senhor é o rei. Quem está me entendendo, diga amém. Será que se Deus, hoje, tirar tudo que eu tenho e tirar tudo que você tem, a gente continua adorando ao Senhor? Será que a gente continua servindo a Deus? Ou a gente vai choramingar, ou a gente vai abrir um berreiro, ou a gente vai gritar, ou a gente vai fazer um escândalo e dizer, olha Deus, eu estava te servindo, eu fazia tudo o que o Senhor queria, e agora o Senhor tirou tudo de mim. Se isso acontecer, é porque eu e você não estamos servindo a Deus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode te dar. Quem está me entendendo, diga amém.
Então vamos servir a Deus, queridos, por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele tem, não por aquilo que Ele pode te dar. Porque quando nós servimos a Deus verdadeiramente, quando nós servimos ao Senhor de verdade, queridos, sem reservas, sem segunda intenção, Ele vai te surpreender. A hora que você menos esperar, Ele vai te chamar para poder sentar à mesa. E para poder sentar à mesa, você precisa entender, você precisa saber que sentar na mesa do rei é lugar de respeito, é lugar de reverência, é lugar realmente de você amar aquele que é o teu rei. Quem que é o teu rei nessa noite? Quem que é o seu rei? Somente a Ele servirás. Somente a Ele prestarás culto. Porque senão, até a quarta geração seria amaldiçoado. Ainda bem que veio Jesus Cristo e quebrou isso. Ainda bem que Jesus veio e quebrou essa questão. Porque quando vem Jesus, Jesus quebra esta promessa. Aquele que adorar outros deuses, aquele que fizer imagem de escultura, será amaldiçoado até a terceira e quarta geração. Mas aquele que me serve, aquele que me ama, eu abençoarei até quantas gerações? 1000 gerações. Até 1000 gerações. Então olha como que é muito sério essa questão de geração. Sabe por quê? Mefibosete acabou passando por tudo isso. Sabe por que tudo isso alcançou Mefibosete? Ele perdeu o direito de ser um príncipe. Ele perdeu o direito de morar na casa real por causa de um erro do avô dele, Saul. Passou por tudo que passou por causa de Saul. Vem Deus e deu uma ordem: olha, vai lá, ganha a guerra, ganha a batalha e dizima todo mundo. Mata todo mundo, não traz nada. Saul acaba desobedecendo. Ainda foi, subiu no altar e sacrificou no lugar do sacerdote. Deixa eu dizer para você, tem coisas, queridos, que não é para você fazer. Tem coisas que não é para eu fazer, não é para mim fazer. Precisamos entender exatamente aquilo que Deus quer. Tem muita gente fazendo coisa que Deus não quer que você faça. Tem muita gente indo para caminhos que Deus não quer que você vá. E você está cansando, você está se destruindo praticamente, mas Deus não está te pedindo para fazer isso. Então ore, então busque, vamos entender qual é o teu chamado. Para que Deus te chamou? Para que Deus está te chamando? O que Deus quer realmente com você? Porque senão nós vamos passar a nossa vida inteira trabalhando, lutando, fazendo, e vai chegar no último dia: ó, Senhor, estou aqui, olha, o senhor viu? Ó, eu era lá pastor da Novo Tempo. Meu Deus do céu, o senhor viu que aquele povo me dava trabalho, hein, Deus? Não, tinha uns bons no meio também, mas tinha uns que dava trabalho, hein, Senhor? O senhor viu? Ele falou: então, mas eu não te pedi para fazer isso. Era só para você pregar, e o resto era o Espírito Santo que ia fazer. Mas nós queremos convencer, nós queremos enfiar a goela abaixo a palavra do Senhor. Então, por culpa de Saul, tudo isso aconteceu. Queridos, então para que a nossa família não venha sofrer, para que a nossa família não venha, penar pelas nossas incertezas, pelas nossas inseguranças, pelas coisas que nós fazemos de errado. Vamos pedir e orar e buscar o quê? Direção de Deus. Vamos buscar direção de Deus, queridos. Porque é isso que nós precisamos. O homem que tem a bênção de Deus, o homem que tem a direção de Deus, vai passar por luta também. Vai passar por prova também. Mas de repente Deus te chama para poder assentar na mesa com Ele. E o assentar na mesa com o Rei, Jesus, queridos, hoje só tem uma forma. Ou Ele volta para buscar a igreja, ou a senha chega
e a gente sobe antes para poder encontrar com Ele. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que nós temos que estar com o nosso coração preparado. Esse moço, de 25 anos mais ou menos, tinha tudo para poder chutar o pau da barraca. Tinha tudo para ser um revoltado, tinha tudo para ser um rebelde. Mas não foi. A Bíblia diz que ele tinha família. Ele tinha um filho. Então, o que acontece? Mesmo com tudo que aconteceu com ele, ele continuou caminhando, ele continuou seguindo. Então, o meu conselho para você nessa noite, continue caminhando, continue prosseguindo, mas continue crendo, mas continue buscando, mas continue com o seu coração realmente aberto para poder perdoar e também para ser perdoado. Tem pessoas aqui que já foram perdoadas. Deus já te perdoou, mas você não se perdoa. Por isso o negócio está amarrado. Por isso as coisas não vai, por isso não anda, por isso não prospera, porque você fica colocando sobre você mesmo uma carga que não é sua. Libere o perdão, aceite o perdão, seja perdoado e se assente na mesa com o Rei, para louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você fique com esta palavra nesta noite. E quero deixar algo para você. Lodebar não é o seu lugar. Amém, queridos? Lodebar não é o seu lugar. Não era o lugar de Mefibosete. E também não é o lugar do povo de Deus. Se você é povo de Deus, você é homem de Deus, mulher de Deus, Deus tem um lugar na mesa reservado para você. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Aleluia, Jesus. Queridos, antes de eu encerrar, eu estava aqui orando hoje durante o dia. Já ontem à noite em casa eu senti de fazer isso. Eu sei que tem algumas esposas talvez que não estão com o marido aqui, mas aquela que tiver, pastor, eu quero que você já fique aqui, por favor. Como eu estava relatando, né, para vocês, pode subir aqui, pastora, por favor. Relatando para vocês, né, algo muito pequeno, né, que acabou acontecendo comigo aqui e a minha esposa, por eu não parar um pouquinho, talvez por eu não dar atenção ali, no momento que ela precisava, no momento que ela queria, né. Então, queridos, infelizmente, o casamento é uma área que o inimigo ele tem lutado muito. O casamento é uma área que o inimigo ele tem, sabe, infelizmente entrado, e eu estou falando em casamentos de dentro da igreja, não estou falando de pessoas do mundo, né? Porque em pessoas do mundo até, na verdade, talvez o inimigo nem entre, né? Porque talvez ele já esteja. Não estou dizendo que todo mundo que está no mundo está perdido, não estou falando isso, mas de repente, pessoas no mundo, eu estou dizendo que com experiência própria, porque quando eu estava no mundo, quando eu era do mundo, queridos, eu servia o mundo. Porque eu estava no mundo, eu vivia no mundo. Eu gostava das coisas do mundo. Mas quando a gente vem para Deus, nós precisamos ter alguns cuidados, queridos. E eu tenho visto que ultimamente, né, ou já há muito tempo, o inimigo tem se levantado, querido, sabe, vorazmente contra os casais. Contra casamentos, contra casa, contra famílias. E as coisas são pequenininhas, a gente vai deixando, e daí a pouco, quando você vê, está quase para poder perder tudo. Então eu quero fazer um convite para os casais que estão aqui. Casais que estão aqui, se coloca de pé, por favor. Os casais que estão aqui, os pastores que estão aqui, pode descer lá, pegar a esposa, por favor. Fica do lado da esposa lá, em nome de Jesus. Normalmente, os nossos cultos de domingo, é culto o quê? Culto da família. Isso. É o culto da família. E muitas vezes a gente acaba passando e a gente não ora especificamente para a família. Né? A gente não ora especificamente para a família. Mas você, a esposa que está aqui, o esposo que está aqui sozinho, pode se colocar de pé também, representando o casal, por favor. Né? Pode aí colocar a mão no seu coração, abraça aí pensando, oh meu Deus, Paçoca está aqui do meu lado. Né? Pastor Jô está aqui do meu lado. Né? Então, o Fábio está aqui do meu lado. Então é isso aí, queridos. E você segure na mão da tua esposa. Eu não vou pedir para você abraçar, para você ficar de frente, para você falar palavras. Sabe por quê, queridos? Porque
Um dia eu fui num encontro com a pastora e aconteceu isso. A gente estava brigado, de cara feia um com o outro. Aí o pregador fica de frente um para o outro. Agora fala palavras de carinho para ela. Tem que ser de verdade. Eu fiquei com a minha boca bem quietinha, calada, não abri a boca, não falei nada. Porque se eu fosse falar, queridos, não ia. E essa é a realidade, queridos. Ninguém é de ferro, ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-mulher. O que eu quero que vocês entendam é que nós não somos super nada. Nós temos problema, nós temos luta, nós temos dificuldade, mas de uma coisa eu sei. Muitas vezes você, tua casa hoje, podem estar em Lodebar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, essa noite é noite de sair de lá e se assentar na mesa com o rei. E não é com o rei Davi, mas é com o rei dos reis e Senhor dos senhores. Então eu quero fazer uma oração por todos vocês, juntamente com a pastora. E você, se você puder e quiser, ore pela tua esposa, ore pelo teu marido. Mesmo que ele não esteja aqui, estenda a mão, ore por ele, profetize na vida dele, porque eu tenho certeza que esta oração vai alcançar. E o ano que vem, em nome de Jesus, já no final do mês de janeiro, ou no máximo no mês de fevereiro, nós estaremos retornando com os nossos encontros de casais aqui na igreja. Amém, queridos? Encontros de casais, então você vai se preparando já aí, né? Vai ter no dia 25 jantar com a família, né? Você esteja aqui, né? Vai ter de repente aí uma palavra bem rápida, né? Direcionado para a família, e estaremos orando, abençoando e consagrando cada casal aqui desta igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Então fica aí pertinho aí do seu cônjuge e nós vamos orar. E os filhos que estão aqui, você que é solteiro ainda, nos ajude, né? A interceder aí pelas famílias, né? Em nome de Jesus, nos ajude, interceda por nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nesta noite, antes de encerrar o culto, meu Pai, nesta noite, eu quero orar, Senhor, por cada casal que está aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, meu Pai, todo espírito de briga, todo espírito de contenda, todo espírito, meu Pai, de divisão, que possa, meu Pai, estar agindo nesta casa e nesta família. Dê graça, Senhor, dê sabedoria, dê, meu Deus, entendimento, dê graça, dê paz, traz tranquilidade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que todos os principados, todos os demônios, meu Pai, que têm se levantado contra os casamentos, venham cair por terra, Senhor, em nome de Jesus, porque a nossa briga, a nossa peleja, a nossa luta não é um contra o outro, não é contra o esposo e a esposa, não é contra os filhos, mas é contra principados, é contra demônios, e é contra eles que nós levantamos, Senhor, a nossa voz agora, e nós os repreendemos agora, na autoridade de Deus, do nome do Senhor Jesus, e que tudo, nas casas, nos lares, nas famílias, seja para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor nesta noite.